num período em que a escravidão no Brasil era desumana e cruel, protagonizando condições de vida escrava à beira da insanidade, onde se alimentavam de forma precária, vestiam-se de trapos e trabalhavam à beira da exaustão. Pessoas capturadas e trazidas de sua terra natal, num porão de um navio negreiro, numa viagem de vida e morte da África à América, para trabalhar nas lavouras e minerações. Os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados senzalas. Neste cenário, ser liberto deste regime sem os meios necessários para garantir a sobrevivência, sem sombras e variações de dúvidas, era muito pior que a morte. O escravo aforreado era rejeitado por todos, inclusive pelos próprios escravos. Somente um milagre para poder sobreviver a um mundo tão hostil para essas pessoas. Um exemplo notável de resistência e quebra de regras foi a história do Sr. Antônio Joaquim Melchior de Camargo, um homem que, após anos de cativeiro, conseguiu no ano de 1842, durante a revolta dos liberais no estado de Minas Gerais, ele lutou ao lado do seu senhor, um proprietário de terras influente na região. A revolta, que buscava maior autonomia e direitos políticos, trouxe à tona as complexidades das relações sociais e econômicas daquela época. Durante o conflito, Melchior demonstrou coragem e lealdade. Sua atuação valente não passou despercebida. Ao final da revolta, seu senhor, tocado pelos seus feitos, decidiu conceder-lhe a alforria. Essa conquista não simbolizava apenas a liberdade, mas também uma nova oportunidade de vida. Com essa nova condição, Melchior pôde vislumbrar um futuro diferente para si e construir uma família. A liberdade, porém, era apenas o início de sua jornada. Melchior, determinado a prosperar, decidiu se aventurar para o oeste paulista, uma região repleta de desafios, mas também de promissoras oportunidades. A densa floresta e a presença de animais selvagens não desanimaram seu espírito empreendedor. Ao contrário, foram esses obstáculos que moldaram o seu caráter perseverante. Ao chegar ao oeste paulista, Joaquim encontrou um novo mundo. As matas eram ricas em diversidade de recursos, mas também representava um desafio constante. As matas eram fechadas, repletas de animais selvagens, onde se escondiam os temidos índios caigangues, que compunham o cenário hostil daquela viagem que durou infindáveis dias. Acompanhado de sua família, seguiram muitos escravos, grandes rebanhos, carros e boi, e nas veias o sangue de um verdadeiro desbravador. O desafio era enlouquecedor. Tudo era regado de muito sofrimento, onde as temidas onças pintadas dificilmente deixavam passar uma semana que não morresse um escravo atacado por elas, ou picado por cobras peçonhentas. Ataques de índios eram frequentes, onde pessoas eram trucidadas, onde doenças eram comuns, como a terrível malária, meningite e outros tipos de febres. Na calada da noite, para dormir, faziam estaleiros de palmitos e os cobriam com as suas folhas. Era grande o número de mortes pela falta de recursos. A caça aos queixadas, catetos, capivaras e codornas era um meio de conseguir carne fresca. Medicamento era feito de ervas, e para curar as feridas que se formavam com as picadas dos mosquitos,
usava o óleo de copaíba extraído do seu tronco, e a vida era difícil. Fizeram derrubadas na mata, ergueram ranchos onde habitaram até formarem as fazendas Lajeado, Palmeiras, Jacutinga, Córrego do Rosário, nos arredores de Avaré e Botucatu, que na época era conhecida como a Boca do Sertão. Além de seu sucesso pessoal, Antônio Melchior teve um papel significativo na comunidade. Ele não apenas trabalhou para melhorar sua própria vida, mas também se dedicou a ajudar os outros, especialmente aqueles que, assim como ele, vieram de origens humildes. Ele fez doação de terras e recursos para a criação de escolas, igrejas e outras instituições que beneficiaram os moradores locais. Na região de Maracaí e Roseta, suas contribuições foram fundamentais para o fortalecimento da comunidade. Antônio se tornou uma figura respeitada e admirada, reconhecida por sua resiliência e seu compromisso em melhorar a vida dos outros. Sua história é um testemunho da capacidade de superação e da importância do altruísmo em comunidades que estavam se formando. Com o tempo, Melchior, que se estabeleceu como um próspero fazendeiro e, paradoxicamente, tornou-se um grande escravagista. Ele utilizou sua experiência e o conhecimento adquirido em sua trajetória para expandir sua propriedade, investindo em culturas que demandavam mão de obra intensiva. Sua ascensão social e econômica foi rápida, fazendo dele uma figura influente na nova sociedade que se formava no Oeste Paulista. Apesar das dificuldades enfrentadas, Melchior de Camargo soube transformar sua história de luta em uma trajetória de sucesso, sempre em busca de novas oportunidades em um Brasil em transformação. Ele se tornou um símbolo da complexa entrelaçamento de liberdade e escravidão, prosperidade e exploração que caracterizava a era que viveu. Em 1871, Antônio Joaquim Melchior de Camargo adquiriu de José Teodoro de Souza, conhecido como um dos últimos bandeirantes, a fazenda Pouso Alegre, com 22 mil alqueires. A fazenda Pouso Alegre foi dividida em outras fazendas como Roseta, Fortuna, Água de Melchior, Potreirinho, Servo, Cardoso de Almeida, Pitangueiras, Capivara, Pinga, Boa Sorte, etc. Antônio Joaquim Melchior de Camargo faleceu em 11 de agosto de 1892, com 78 anos de idade. Foi sepultado no cemitério de Conceição do Monte Alegre, hoje distrito de Paraguaçu Paulista. Com o tempo, suas práticas agrícolas ajudaram a transformar a região. As matas, antes vistas apenas como um obstáculo, tornaram-se uma fonte de recursos valiosos, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura local e para a economia da região. Assim, Melchior não apenas quebrou as regras que os mantinham presos, mas também se tornou um agente de mudanças, mostrando que a força de vontade e muito trabalho coletivo poderia transformar vidas e comunidades. Sua história é o testemunho da resiliência e do espírito humano em busca da liberdade e da prosperidade.